Inscreva-se no canal. Ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Deixa o like, comenta, compartilha. Capítulo 5. Das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Art. 9. Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11. As pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não. Inciso 1. A captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira. Inciso 2. A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. Inciso 3. A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações. Inciso 1. As bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado. Inciso 2. As seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização. Inciso 3. As administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços. Inciso 4. As administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos. Inciso 5. As empresas de arrendamento mercantil, leasing, as empresas de fomento comercial, factoring, e as empresas simples de crédito, ESC. Inciso 6. As sociedades que, mediante sorteio, método assemelhado, exploração de loterias, inclusive de apostas de cota fixa, ou outras sistemáticas de captação de apostas com pagamento de prêmios, realizem distribuição de dinheiro, de bens móveis, de bens imóveis e de outras mercadorias ou serviços, bem como concedam descontos na sua aquisição ou contratação. Inciso 7. As filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual. Inciso 8. As demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros. Inciso 9. As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo. Inciso 10. As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. Inciso 11. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades. Inciso 12. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermediem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie. Inciso 13. As juntas comerciais e os registros públicos. Inciso 14. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações. Alínea de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza. Alínea B, de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos. Alínea C, de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários. Alínea D, de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas. Alínea E, financeiras, societárias ou imobiliárias. Alínea F, de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais. Inciso 15. Pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares. Inciso 16. As empresas de transporte e guarda de valores. Inciso 17. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermediem a sua comercialização. Inciso 18. As dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil,
relativamente a residentes no país. Capítulo 6º. Da identificação dos clientes e manutenção de registros. Art. 10. As pessoas referidas no artigo 9º, inciso 1º, identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Inciso 2º, manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente nos termos de instruções por esta expedidas. Inciso 3º, deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no artigo 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes. Inciso 4º, deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, na forma e condições por eles estabelecidas. Inciso 5º, deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. Parágrafo 2º. Os cadastros e registros referidos nos incisos 1º e 2º deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Parágrafo 3º. O registro referido no inciso 2º deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. Art. 10-A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. Capítulo 7º. Da comunicação de operações financeiras. Art. 11. As pessoas referidas no artigo 9º. Inciso 1º. Dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta lei, ou com eles relacionar-se. Inciso 2º. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira a informação, no prazo de 24 horas, a proposta ou realização. Alínea, de todas as transações referidas no inciso 2º do artigo 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso I do mencionado artigo. Alínea B, das operações referidas no inciso 1º. Terceira, deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao COAF, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2º. Parágrafo 1º. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1º deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista. Parágrafo 2º. As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Parágrafo 3º. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2º do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o artigo 9º. Artigo 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 8º. Da responsabilidade administrativa. Art. 12. As pessoas referidas no artigo 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º.
Multa pecuniária variável não superior. Alínea A, ao dobro do valor da operação. Alínea B, ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação. Ou alínea C, ao valor de R$ 20 milhões, 20 milhões de reais. Inciso 3º. Inabilitação temporária, pelo prazo de até 10 anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º. Inciso 4º. Cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Parágrafo 1º. A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 1º e 2º do artigo 10. Parágrafo 2º. A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9º, por culpa ou dolo. Inciso 1º. Deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente. Inciso 2º. Não cumprirem o disposto nos incisos 1º a 4º do artigo 10. Inciso 3º. Deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso V do artigo 10. Inciso 4º. Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. Parágrafo 3º. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. Parágrafo 4º. A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 3º do caput deste artigo. Art. 13. Revogado pela Lei nº 13.974, de 2020. Capítulo 9. Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Art. 14. Fica criado, no âmbito do Ministério da Economia, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei, sem prejuízo das competências de outros órgãos e entidades. Parágrafo 1º. As instruções referidas no artigo 10 destinadas às pessoas mencionadas no artigo 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no artigo 12. Parágrafo 2º. O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Parágrafo 3º. O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito. Art. 16. Revogado pela Lei nº 13.974, de 2020. Art. 17. Revogado pela Lei nº 13.974, de 2020. Capítulo X. Disposições Gerais. Artigo 17-A. Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta lei. Artigo 17-B. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Artigo 17-C. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático, e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação. Artigo 17-D. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.
Vide ad 4.911, artigo 17. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo. Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,